Oi, pessoal, que bom estar aqui com você novamente para conversarmos sobre assuntos relevantes e importantes para o nosso desenvolvimento. Muito bom ter você aqui comigo. Antes de começarmos a falar sobre o assunto de hoje, lembre-se de se inscrever no meu canal, se inscrever nas minhas redes sociais, ativar o sininho para que sempre que tiver um vídeo novo aqui, você ser notificado e você poder usufruir desses conhecimentos, divulgar, compartilhar, comentar, para que você, além de você se alimentar, eu me alimentar nessa troca, a gente consiga passar para mais pessoas conhecimentos tão relevantes para nós. Hoje eu quero falar com você sobre um conceito muito importante e que eu acredito que é interessante a gente colocar em prática: o distanciamento saudável. Você já ouviu falar sobre isso? Distanciamento saudável é quando nós decidimos nos afastar. Nos afastar de algumas pessoas, nos afastar de algumas situações, nos afastar de alguns contextos. Pode ser muito protetivo, pode ser muito um poder de você usufruir da sua inteligência emocional. Quando você consegue avaliar um contexto, uma pessoa, um relacionamento, alguma situação como uma situação difícil para você, uma situação que não tem a liga, entende? Você não necessariamente precisa ser dicotômico, de falar não quero mais, não vou mais naquele lugar, ou não vou mais falar com aquela pessoa. Enfim, não, você pode se afastar. E existem formas de nos afastarmos de situações e pessoas e contextos que são aversivos para nós. Muitas vezes nós estamos inseridos nesse contexto. Às vezes num contexto familiar, às vezes num contexto escolar, num contexto de trabalho, que não tem como você fechar a porta e falar não vou falar com você nessa reunião. Não tem como você fazer isso. Você está inserido e você precisa estar naquele contexto. Então, nós colocamos em prática o afastamento subjetivo, o não colocar a nossa mente e o nosso coração naquela situação. A gente se afasta cognitivamente, se afasta intelectualmente, se afasta subjetivamente daquela pessoa, daquele contexto, daquela situação. A gente não personaliza, a gente não tenta pegar a briga pra gente, a gente não tenta impor as nossas visões, a nossa maneira, o nosso jeito, o que a gente acha que é importante para aquela pessoa. Então a gente acaba se afastando nesse sentido, né? Imagina numa reunião de trabalho, imagina no seu trabalho, tá? No contexto do seu trabalho. Você não consegue se afastar do seu chefe, né? Porque senão você vai ser mandado embora, né? Então não dá pra se afastar do seu chefe. É uma pessoa difícil, uma pessoa que você não tem uma simpatia. Mas você consegue entender o movimento dele e consegue não investir tanto na mudança dele, sabe? Não pegar os problemas dele pra você, não tentar solucionar aquelas coisas, manter um distanciamento de envolvimento mesmo com a pessoa. Tentar se envolver o mínimo possível e assim, somente o necessário. E você se afastar de situações pessoais. Isso é importante. Esse é um tipo de distanciamento saudável que a gente faz estando no mesmo contexto, na mesma situação. Que a gente não consegue falar para a pessoa, olha, não quero conviver com você. Então a gente consegue fazer esse distanciamento. Outras situações, a gente consegue de fato fazer um distanciamento territorial mesmo. A gente não precisa brigar, xingar, falar mal, não precisa nada disso, gente. A gente simplesmente não combina mais, como dizia minha mãe, né? Não dá pra você conviver com a pessoa e tá tudo bem. A gente não precisa ter identificação com todo mundo, conviver com todo mundo, estar bem com todo mundo, ser feliz com todo mundo. É um pouco ilusório isso, né? Todos nós temos os nossos pensamentos, a nossa visão de mundo, a nossa visão que foi construída na nossa dinâmica familiar.
E conforme a gente vai construindo, vai se relacionando com pessoas, vai conhecendo pessoas e vai crescendo na vida, a gente vai tomando uma forma também, que às vezes não é a forma de origem. E às vezes a gente acaba se distanciando de alguns pensamentos. O problema está quando a gente quer impor a nossa maneira de ser, a nossa visão. Por mais que a sua visão tá certa, a minha visão tá certa, entendeu? Mas a gente não vai conseguir impor isso e fazer com que as pessoas pensem como a gente em todo momento. Eu acho que a gente consegue construir juntos. E em muitos casos, a gente vai precisar manter uma distância para nossa proteção e para a proteção do outro também, para manter uma convivência. Essa é a palavra do momento, né? A gente conseguir conviver com as pessoas, é viver junto, não é simbiótico, entendeu? É viver junto, respeitando o pensamento um do outro. Então, sempre pensa, será que eu preciso exercer nessa situação, ou com essa pessoa, o distanciamento saudável? Será que eu preciso ir até um limite? Muitas vezes, gente, a gente põe os limites, só que a gente mesmo ultrapassa os limites. Porque a gente está tão certo do nosso pensamento, a gente tem tantas evidências que a gente está certo, que a gente quer impor isso, por amor muitas vezes a outra pessoa. Mas às vezes não dá certo. E a gente precisa manter um certo distanciamento. Então, tem esses dois tipos de distanciamento. O distanciamento que você convive com a pessoa, mas você põe esses limites, aceita o posicionamento dela e tá tudo bem. E o distanciamento que de fato você fala, olha, não dá. Eu acho que é melhor você ir para a direita e eu vou para a esquerda. Eu acho que é melhor você construir sua vida aqui e eu construo minha vida aqui. Pensa sobre os seus relacionamentos. Não precisa instaurar uma guerra por pensamentos diferentes. Não precisa sofrer demasiadamente por pensamentos diferentes. A gente só precisa entender os posicionamentos, os movimentos, os contextos de cada um, para saber se a gente investe, se a gente mantém uma distância, se a gente se distancia territorialmente mesmo. E com isso a gente vai aprendendo os limites dos nossos relacionamentos, os limites dos nossos contextos. A gente vai categorizando as nossas relações, porque não é porque eu não sou best friend forever de uma pessoa que ela não é minha amiga, que ela não é minha colega. Eu acho que existem algumas categorias e a gente pode categorizar, a gente é livre para isso. Então, vai pensando sobre isso, tira a dicotomia da sua vida, tira a personalização da sua vida. Não é sua missão, muitas vezes, mudar o pensamento de ninguém. É a sua missão você colocar o seu pensamento, a sua opinião, a sua visão de mundo quando solicitado e quando tem um ambiente para isso, e entender que muitas vezes a gente silencia e a gente distancia. E eu espero do fundo do meu coração que nós, porque isso é uma questão minha também, eu sempre trago questões aqui que são minhas também, né, gente? É uma questão que a gente possa desenvolver e fazer e manter relacionamentos saudáveis, relacionamentos bons, trocas, colocar em prática inteligência emocional, olhar para os nossos limites, nos oportunizar em mudar, enfim, crescer juntos, tá? Um beijo pra você. Comenta aqui como que estão os seus relacionamentos. Tá colocando a distância saudável? Tá precisando fazer isso? Não? Já ouviu falar sobre isso? Fala aqui pra mim, tá bom? Um beijo.